IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor Jesus, rogamos a Tua bênção para este nosso encontro com os irmãos amigos. Concede-nos a possibilidade e o melhor dos sentimentos para que conjuguemos santificados esforços rumo à iluminação das consciências. Nós te suplicamos, orienta-nos e inspira-nos a que sejamos instrumentos, ainda que humildes, da divulgação do Teu Evangelho de luz. Sublime Educador das nossas almas, concede-nos ainda a nós e a todos os nossos irmãos as bênçãos da conduta pacífica e fraterna, para que reine a paz e a verdadeira felicidade em todos os corações, no novo ano que se inicia, que assim seja. Nosso fraternal abraço a todos e a você, Mara Rita Dias, desejos de felicidades e a todos os que lhes são caros. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 920, a pergunta: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? A resposta: não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser feliz sobre a terra. Pergunta e resposta que atende a perguntas dos ouvintes. Hoje atenderá ao nosso prezado ouvinte Hamilton Lousada Freire, de Anápolis, Goiás, que perguntou: declarado possuidor de sensibilidade mediúnica por amigos e conhecedores do Espiritismo, porque tenho fortes sinais de mediunidade de evidência, valho-me da generosidade dos senhores para prestar-me algum esclarecimento. O que é o médium vidente? Como esta faculdade se manifesta e o que fazer quem a possui para tornar-se efetivamente um bom servidor? Meu caro Hamilton, vamos aguardar um pouquinho. Os esclarecimentos virão no final deste programa. Meus ouvintes, já estamos hoje no terceiro dia de um novo ano. Veja que a sucessão dos dias não brinca conosco. Mesmo que estejamos vivendo um clima ainda festivo do Natal e Ano Novo, o fato de já estarem passando 3 dias do novo período calendário nos indica, segundo registram as nossas impressões, a velocidade do que pensamos ser o passar do tempo. Mas vemos que o Espírito Emmanuel, no seu livro Calma, pelo lápis psicográfico de Chico Xavier, diz que, jornadeando pelas trilhas da evolução,
não é o tempo que passa por nós. Inversamente, somos nós que passamos pelo tempo. É óbvio que não devemos contrariar a muitos com esta ideia, porque enquanto tantos por aí, queixando-se da falta de tempo para a execução de suas tarefas, exclamam surpresos ao consultar o relógio: já são tais horas, já é tal dia da semana, já estamos no mês tal? Muitos outros, acomodados na abominável ociosidade, experimentam surpresas em sentido contrário. Dizem: ainda são tais horas? Poxa, o tempo não passa. É verdade, e não devemos desconsiderar que salutar é a impressão que nos faz parecer que o tempo passa mais depressa do que o contrário. Aqueles que julgam estar o tempo se arrastando não enobrecem a própria existência, preferindo perder a sublime oportunidade da reencarnação, ignorando que permanecer na ociosidade é perder a vida sem proveito. E hoje, que estamos com Sementeira Cristã pela primeira vez neste novo ano, e no terceiro dia desta nova etapa convencional, que também haveremos de vencer, empreendamos os melhores esforços, no sentido do cumprimento o mais útil possível da senda do progresso material, mas, sobretudo, do progresso moral, mercê da vontade do Pai Celestial e do celeste amigo Jesus, certamente com seus emissários espirituais caridosos para conosco, conscientes de que é da maneira como usamos o tempo e o nosso livre-arbítrio é que dependerá estarmos bem ou mal, felizes ou infelizes. Juntos vencemos a etapa que se completou e juntos haveremos de completar a etapa que começa. Esperamos ter contribuído para o progresso espiritual de quantos habituaram a nos ouvir, prestigiando o programa Sementeira Cristã, e de quantos prestigiam os diversos setores de atividades do IDEFRAN, como a livraria, o Clube do Livro, a biblioteca, a videoteca, bem assim todos os eventos doutrinários que promoveu e o alcance de sua rádio Sem Limites, como Sem Limites é o seu canal no YouTube, sempre visando a divulgar, revivecendo os ensinamentos do Evangelho de Jesus. No espaço dedicado ao nosso momento musical para reflexão, vamos ouvir de Demétrio Pavel Pastos, na voz de Vanessa Bertolini, acompanhamento multi-instrumental de Marcos Prado, Olhai, Olhai. Se alguém existe mais belo, quem
em nosso pensamento a certeza de que no ano de 2021 teremos igualmente as oportunidades sublimes de empreender nosso progresso moral, obviamente na medida dos esforços de cada um de nós. Rogamos a Deus que seu Filho, o Cristo Jesus, possa contar com ovelhas mais bem comportadas na realização de uma vida planetária harmoniosa, fraterna e feliz, sem coronavírus. Mas, com certeza, meus irmãos, o nosso divino amigo se sente entristecido com acontecimentos que nos angustiam e nos enlutam. Se entristece ante o fato de o nosso planeta ainda abrigar uma sociedade humana que, muito embora destinatária da sua proposta sublime de se promover de um mundo grosseiro para um mundo de maior entendimento e feliz, ainda não se levou bastante para tornar-se um paraíso sob a prevalência da paz e da harmonia. Para que um mundo novo, pacífico e tranquilo se nos instale, como abençoado lar cósmico a prestar-nos, não mais como uma escola primária de qualificação espiritual, mas de um ambiente de grandeza sublimada na boa vontade da moral e do saber, a ponto de entendermos que as doenças que nos assaltam e até os eventos climáticos, telúricos, atmosféricos que dizemos naturais, são, naturalmente, muito mais do que isso do ponto de vista negativo. São resultantes das nefastas emanações das mentes humanas, isto é, do que fazemos e pensamos, da psicosfera prevalente da sociedade humana, dona do direito de agir e pensar, mas irresponsável no uso do seu arbítrio. E é forçoso, meus amigos, que nos lembremos de que a nossa casa cósmica, este planeta bendito, como outros em quantidade ilimitada neste universo infinito, nos acolhe segundo o nosso merecimento, não nos sendo lícito esquecer que ele não age, mas reage à ação do homem, e repetimos, segundo a natureza das energias psíquicas movimentadas pela conduta mental prevalente. E aqui nos vemos outra vez obrigados a nos lembrar, meus queridos, que esta mesma humanidade é formada, segundo informações dos espíritos caridosos, que nos revelam peculiaridades do mundo espiritual, que somos cerca de 24 bilhões de almas encarnadas e desencarnadas a habitarem este planeta. É por isso que já se disse acertadamente que se apenas uma mente humana ostenta enorme poder de realização, tanto no sentido construtivo quanto do destrutivo, imaginemos o quanto de bom poderia resultar da psicosfera formada por parcela prevalente da sociedade encarnada e desencarnada deste mundo. Mas, para infelicidade nossa, a prevalência é da psicosfera do ódio, da vingança, do orgulho, da vaidade, da ambição desmedida. E imaginem o absurdo sentimental que ostentamos. Agimos no comprazimento, quer dizer, no prazer da prática da maldade. Tudo na busca incessante da inescrupulosa consecução do progresso material, sem preocupação com o espiritual, ainda que nos insista a noção de que ele existe. É aí, meus amigos, que no início de um novo período, de um novo ano, em que ou reciclamos o que já fazíamos, ou propomos realizar coisas novas. Devemos deixar ressoar em nosso íntimo a exortação do Mestre Jesus, quando se dirigiu aos homens da sua época, dizendo: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Obviamente, detentores em potencial das virtudes do céu, assiste-nos a certeza de que, com um pouco de boa vontade,
não nos seria difícil ostentar a perfeição, ainda que relativa. Conquanto tenha ele feito comparação com o Criador, teve o cuidado de nos esclarecer que a perfeição almejada não seria mais do que sermos honestos, respeitadores e, sobretudo, caridosos uns para com os outros, deixando-nos presidir pelo sentimento do verdadeiro amor, na condição de irmãos universais, filhos do mesmo Pai amantíssimo. Assim, ao desejarmos a todos um feliz ano de 2021, estamos desejando que todos se conduzam de forma a harmonizar-se com os princípios das leis inderrogáveis da vida, lembrando que elas são de consequências, de causa e efeito, de ação e reação. Se agimos no bem em favor dos semelhantes, é como se estivéssemos semeando algo que nos fará feliz no momento da respectiva colheita. Em caso contrário, colheremos o que nos fere e nos entristece. Todos somos companheiros de jornada evolutiva. É desejável que caminhemos juntos rumo ao progresso moral que nos garantirá a felicidade verdadeira. Mas não olvidemos que o empenho é individual. Referindo-nos, porém, às convenções humanas de tempo e espaço, consideremos que nos convém que sejamos organizados em horas, dias, meses, anos, séculos. É a cronologia a nos orientar, enquanto estagiamos na parte sombria da nossa existência, porque ainda sujeito às injunções da vida no seu estágio material, sem que nos esqueçamos, contudo, de nos esforçarmos no rumo da felicitante evolução. É verdade que somos escravizados pela inexorável sucessão das datas, das horas, numa doentia submissão à preocupação com as conquistas do mundo. No desejo incontido de satisfazermos as necessidades que nós mesmos criamos, somos levados à aflitiva sensação de que o dia se tornou pequeno, o mês insuficiente, o ano não extenso o bastante para a consecução dos resultados almejados. Não é o tempo que medimos segundo as nossas convenções, meus irmãos, que é insuficiente, mas não é demais repetirmos, é o tamanho das nossas ambições que nos requerem cada vez mais esforço de resultado. Não nos satisfaz a casa que temos, o carro que nos atende plenamente, que consideramos ultrapassados, simplesmente porque os comparamos aos de outros. No geral, sacrificamos a educação moral e formal de nossos filhos. Negamos-lhes um pouco mais de saúde, de bem-estar e dos tão necessários carinho e amor. Trocamos a nossa atenção para com eles por deixá-los à mercê da televisão, do tablet, do celular, da educação de pessoas estranhas, dos professores da rua, desde que atendamos à força das exigências da matéria. Interrupção no nosso tema de hoje para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Eliane Rubino, Samba à Luz da Oração. Samba continua a ser do sonhador privilégio. Samba sai do coração, não se aprende no colégio. O samba nasce sozinho, as rimas saem a esmo. Haja um pouco de carinho e o samba sai por si mesmo. Na terra cantei chorando a vida em samba canção. Hoje sorrio cantando o samba à luz da oração. Faço
samba em casamento, faço samba em velório. O samba está comigo no salão e no oratório. Porém, onde eu gosto mesmo de fazer samba e cantar é quando estamos unidos no Evangelho, no lar. E quem quiser conquistar a paz para o seu coração, em frente à vida cantando o samba à luz da oração. Faço samba em casamento, faço samba em velório. O samba está comigo no salão e no oratório. Porém, onde eu gosto mesmo de fazer samba e cantar é quando estamos unidos no Evangelho, no lar. E quem quiser conquistar a paz para o seu coração, em frente à vida cantando o samba à luz da oração. Tenhamos em conta que estamos reunidos em forma de família. É porque trouxemos das nossas vidas anteriores débitos que nos requerem resgates. Somos devedores uns para com os outros, a reclamarem reajuste, justamente como nos impôs a consciência quando da nossa preparação para a tão desejada reencarnação, porque sabíamos perfeitamente que só por meio da renovada oportunidade da reencarnação redentora poderíamos nos livrar da profunda dor consciencial. E tal reajuste, meus dignos e atentos ouvintes, nos exige doação, disposição para reconciliarmos-nos com vistas ao advento do paraíso de amor entre nós e nossas afeições. E movidos pela gigantesca força do processo de transferência, eis a extensão do nosso amor aos nossos semelhantes e mais, para com tudo que compõe este mundo de meu Deus. As coisas materiais, meus irmãos, são passageiras, como passageiro é o corpo de que nos utilizamos para alcançar o progresso espiritual. Igualmente, o nosso perispírito vai se eterizando, vai se sutilizando cada vez mais na sua constituição fluídica, até que o corpo mental, isto é, a verdadeira essência do nosso ser, já despojado de qualquer resquício de materialidade, não mais se submeterá a qualquer injunção da cronologia, da hora, do dia, do mês ou dos séculos, mas sim preocupado com que o agora seja sabiamente útil, especialmente aos que estão em atraso na nossa retaguarda evolutiva. Com efeito, meus queridos, Deus nunca deixou e jamais deixará de criar, porque o universo é infinito e também este se subordina à lei da evolução, oferecendo seu seio tanto àqueles que se sublimaram na perfeição, quanto àqueles outros que ainda se acham no caminho ou que seja no ponto de partida da senda da evolução. Como na fase do mineral o carvão evolui para o diamante incorruptível, assim também o espírito, que da fase bruta e insensível aos desígnios da grandeza e do belo, evolverá para a essência espiritual, para a angelitude,
para a divindade. Nós, porém, enquanto estagiários do sofrimento que nos impele ao esforço de aperfeiçoar-nos, vamos nos sujeitando à sucessão das etapas que aprendemos a distinguir pelo decurso da cronologia. Vê-se que se trata de manifestação da evolução da matéria organizada, vitalizada e acionada pela influência do espírito. Este, sim, é quem pensa, age e sente, projetando-se para a eternidade. O espírito é tudo. Por ele e para ele é que as moléculas se agrupam, se associam, tomando forma, neste ou naquele meio, na terra ou em outras infinitas moradas da casa do Pai, como nos ensinou Jesus. Na eternidade e na imensidade incomensurável do espaço, como vemos, o espírito se agita ante o compromisso de realizar o senso da vida, a evolução. Para consumá-la, percorre os incontáveis mundos na casa do Pai. Veste e despe centenas de indumentos, assumindo milhares de formas e aspectos. Estuda, pesquisa, investiga e descortinará a verdade, real alavanca que o conduzirá ao status de espírito livre. Na fase que lhe é própria, a matéria é seu valioso recurso instrumental para alcançar a liberdade, tal como preconizada por Jesus quando asseverou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É assim, meus irmãos, que quando crescermos espiritualmente, nada significarão nem os anos que passaram, nem os anos que despontam nos calendários necessários à organização e às atividades meramente materiais. Daí, meus caros, a importância de fazermos do eterno agora base de lançamentos para as mais sublimes realizações do espírito. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. A Deus não importa o que fizemos, e sim o que devemos fazer. Não importa o que fomos, mas o que devemos ser. Arranquemos para a frente no sentido evolutivo, agradecidos pelo quanto nos foram importantes as etapas vencidas, seja pelo conhecimento adquirido, pelas eventuais e mirradas virtudes conquistadas, pelo sofrimento que nos ensina a amar. Tenhamos em conta que o que denominamos passado é, na verdade, apenas lembranças das condições que nos formam o patrimônio moral. De outra sorte,
E enquanto estagiamos na primariedade da evolução, o futuro não é mais que a esperança que nutrimos de alcançar estágios melhores. Ainda que consideremos o presente eterno, encaremos o tempo e particularmente o ano que ora se inicia. Estabeleçamos um propósito, qual o de alcançar no transcurso do novo ano a maior soma possível de aperfeiçoamento espiritual, e assim nos faremos verdadeiramente felizes. É de Emmanuel e está no seu livro cujo título é o nome do autor, Emmanuel, Psicografia do Chico, a observação que ouviremos a respeito de tempo e espaço. Diz ele: no esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. Elas são precisas ao homem como expressões de controle dos fenômenos de sua existência. E Allan Kardec assim se expressou. O tempo, tal qual o espaço, é uma palavra definida por si mesma. Faremos uma ideia mais justa dele, estabelecendo sua relação com o todo ilimitado. É ligado à eternidade, da mesma maneira que essas coisas são ligadas ao infinito. Quando lemos no Evangelho de Jesus, os tempos são chegados, por exemplo, salta-nos a ideia segundo a qual o agora é a grande oportunidade para depararmos-nos com alguma coisa de grande importância moral. Aí teremos... São chegados os tempos em que a ideia de moralidade deve se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios das leis divinas. Ela deve seguir o mesmo caminho que percorreram as ideias de liberdade, até porque eram suas precursoras. Bem o disse o Evangelho que esse desenvolvimento natural jamais se fará sem lutas, se o espírito, enquanto homem ou mesmo desencarnado, não se der conta de que a lei, sendo de consequências, exige equilíbrio, para cuja realidade temos de acordar. Se pretendemos colher frutos saborosos, haveremos de escolher as sementes apropriadas, ainda que elas nos custem grandes sacrifícios. E aqui nos encontramos reunidos de acordo com uma lei implacável, segundo a qual espíritos e substâncias não se reunirão jamais, se não for pelo imperativo da lei de afinidade. Mas juntos, compelidos pela própria consciência da necessidade de evolução ou pela força das coisas, se não nos esforçamos por conta própria, estamos cumprindo o desiderato do progresso que, aos nossos sentidos, demanda tempo e espaço. Enfatizamos que o Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza. Entendamos que tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil, e vemos e sentimos que na conjugação dos verbos que impõem a ideia de tempo passado, presente e futuro, as coisas inerentes à realização do progresso moral, que é o escopo supremo das leis universais, não perdemos jamais o sentido do tempo que se foi, do tempo que passa e do tempo que há de vir. Quando, por exemplo, lemos do espírito Fenelon que o mundo se perdia, mas a ciência e a religião haveriam de conduzi-lo ao bem, porquanto, com vistas a posteriormente, na expressão conduzir o espírito para a luz, não está ausente a ideia de tempo e espaço. É daí que nos vem aquela ideia de grandeza, mas de uma grandeza incomensurável do Criador, concentrando sua solicitude e sua providência sobre o imperecível grão de areia em que podemos fazer representar a terra que habitamos, conservando a ideia de que um número ilimitado de outros planetas se distribuem por este universo infinito. Em tudo isso, queridos irmãos, vemos e sentimos a ausência de duração e de tamanho, em que se resume verdadeiramente a essência das coisas divinas.
no Sementeira Cristã em Nossa Dimensão. Vamos falar um pouco do Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, porque no mundo de sofrimentos isso é de interesse de todos, espíritas e não espíritas. É que, como todos sabemos, se um produto é adquirido em grande quantidade, ele sai muito mais barato. É assim que funciona o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran. É um enorme feixe de boa vontade que se conjuga para tornar os livros espíritas mais acessíveis a todos. E é importante saber que são 4 opções a cada mês. São obras de todos os gêneros, como romance, ciência, filosofia, estudo, mensagens, autoajuda, infantil. E é precisamente pela quantidade de livros adquiridos que eles saem muito mais baratos no Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran. Se o associado desejar, e se no município de Franca, mediante pequena taxa de entrega, ele pode receber o livro ou os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran no endereço que indicar. O associado do Clube do Livro Espírita do Idefran pode adquirir até os 4 títulos distribuídos no mês e até sobras de meses anteriores, pagando sempre o preço do clube. Os associados que residem no município de Franca têm à sua disposição, na biblioteca do Idefran, mais de 6.000 livros espíritas, podendo tomar por empréstimo um livro por vez, pelo período de 30 dias. Se você reside em outra cidade, informe-se sobre como receber os livros do Clube do Livro Espírita do Idefran no endereço que desejar. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornarmos um mundo melhor. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita do Idefran, 16 3721 8282, ou envie um e-mail idefran@idefran.com.br ou utilize-se do campo próprio no site www.idefran.com.br. E você tem ainda o recurso do WhatsApp 16 98218 8370. Agora, meus caros, aqueles que são amantes de romances baseados em fatos reais têm um novo e grande motivo para ter em mãos o romance Colônia Harmonia, de Felipe Salomão. É que esse interessante e envolvente romance, em texto claro, objetivo e de fácil leitura, acaba de ser relançado de cara nova, agora pela editora SEAC de Bauru, São Paulo. O livro está à venda também na livraria do Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro de Franca. Adquira-o também pelo telefone 16 3721 8282 ou por e-mail idefran@idefran.com.br. E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16 3713 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem transmitida pelo espírito de Orlando Sebastião Duarte, o Landinho, que por meio da caridosa psicografia de Chico Xavier, dirigiu aos seus queridos, especialmente aos seus pais, falando das circunstâncias do acidente de automóvel que o vitimou e aos seus companheiros de viagem,
assim como de suas novas experiências na dimensão espiritual. Enfatiza a manifestação do amor que moveu avós, amigos e médicos no acolhimento socorrista que o habilitou a falar à terra, dando notícias de si mesmo e das demais vítimas do mesmo acidente. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mãezinha e querido papai, peço para que me abençoe. Ainda estou bastante aturdido pelo que nos sucedeu, mas a vovó Pierina me diz que será de utilidade lhes escrever, dando notícias, e aqui deixo o meu pensamento correr na forma de letras. Ainda não me tomei conta do acontecido. Saímos da represa depois de algumas horas de divertimento, em contato com a natureza, para a volta. O escuro da noite, que se derramara de todo, ao que julgo, não nos permitiu enxergar os detalhes da ponte. Os faróis estavam defeituosos, mas não havia em nós a disposição de parar, imaginando que seria coisa simples numa estrada que nos era familiar. Conversávamos animadamente e não vimos que íamos cair de parafuso nas pedras que calçam as águas do Lambari. A queda foi violenta e nenhum de nós dispôs de tempo para pensar. Nem vimos contato com a água e nem sentimos dor alguma. Tudo foi um momento de freio na pedra. O que apareceu depois não foi para vermos. Afirmo o que tenha sido, o que experimentei. As únicas palavras que me servem para a definição aproximada do que desejo explicar é que tombei num pesadelo do qual me demorei a sair. Tinha a ideia de que a nossa variante teria tomado a forma de um avião despencando ribanceira abaixo, ao encontro daquela muralha deitada no chão e de que tudo estava escuro em torno de nós. Lutava para acordar, mas sem recursos para isso. Queria tocar os companheiros, cuja respiração pressentia perto de mim. Entretanto, achava-me num pesadelo, e quem se vê numa situação dessas não pensa em braços sem possuí-los. Nessa condição estive, até que um sono me entorpeceu a cabeça. Não mais consegui raciocínio para comandar a mim próprio. Entreguei-me àquela força estranha que me apagava de todo. Depois foi o acordar. Estávamos os 4 companheiros hospitalizados no instituto para nós desconhecido. De amigos não havia sinal. O espanto se fazia meu sócio de todo instante, sem que fosse possível consultar o ânimo dos amigos que enxergava perto. Diálogo a diálogo, reconheci o meu avô Sebastião e a vovó Pierina. O Dr. Nelson de Paiva, com outros médicos e enfermeiros, nos tratavam. Mas soube de todas essas identificações após algum tempo de surpresa, em que não conhecia meios para conhecer ninguém. Agora estou melhor e espero continuar progredindo em domínio próprio. Querida mamãe, o Gerson ainda luta mais do que nós, porque a mãezinha dele, Dona Vilma, está ligada em seu coração de filho pelos cadeados do sofrimento na inconformação. Sei que não se pode pedir a um coração de mãe para que se modifique, porque Deus criou as mães diferentes no amor. Entretanto, o Gerson precisa de auxílio para serenar-se. Os Diandas, com o apoio que recebem, vão melhorando, principalmente o Marco Antônio, que tem muita fé no coração. E assim vamos seguindo adiante.
Quanto a mim, peço-lhes para viver. O papai está aí precisando de sua assistência constante. A Dulcineia, o Antônio, a Maria Aparecida são complementos de nós mesmos. Mamãe, rogo-lhe paciência e segurança de fé. Agradeço as preces por mim e peço para que continue, porque as orações em nós, pelo menos para mim, funcionam por bálsamos e nos aliviam os pensamentos, principalmente quando se faz qualquer esforço para lembrar o que deve ser esquecido. Papai Wilson, o vovô Sebastião está comigo e o abençoa. Vou terminar porque assim é preciso. Envio lembrança a todos os nossos. Perdoe-nos pelo acontecido. Todos os nossos familiares podem crer que estávamos sóbrios. Nenhum de nós se excedeu em qualquer brincadeira. É natural estejamos preocupados com os julgamentos que se façam a nosso respeito, mas temos conosco a tranquilidade de quem não se complicou em problema algum. Diz meu avô que mais tarde compreenderemos a lição de tudo que nos ocorreu com o passado em outras experiências, o que minha cabeça ainda não tem lugar para entender. Pais queridos, abençoe-me e me desculpem. Um dia retomarei o lugar do filho que lhes deve retribuir o amor que lhes devo. Com o amparo de Jesus, estarei melhorando cada vez mais. Querida mãezinha, um beijo de muito carinho em sua face querida. E para o coração de meu pai, toda estima respeitosa, com um abraço muito saudoso do seu filho, Orlando. Agora no Sementeira Cristã. Pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta formulada pelo nosso prezado ouvinte Hamilton Lousada Freire de Anápolis, Goiás, assim formulada. Declarado possuidor de sensibilidade mediúnica por amigos e conhecedores do Espiritismo, porque tenho fortes sinais de mediunidade e de vidência, valho-me da generosidade dos senhores para prestar-me alguns esclarecimentos. O que é o médium vidente? Como esta faculdade se manifesta e o que fazer quem a possui para tornar-se efetivamente um bom servidor? Vamos ouvir, meu caro Hamilton, os solicitados esclarecimentos sobre tudo isso na palavra do nosso companheiro João Vaz. Meu caro Hamilton, médium vidente é aquele dotado da faculdade de ver os espíritos. Essa faculdade se manifesta por diversas maneiras. Enquanto uns veem com certa imprecisão, outros veem de maneira muito nítida. Outros ainda só veem em estado sonambúlico ou próximo ao sonambulismo. Há os médiuns capazes de ver plenamente acordados, guardando nítida impressão e lembrança do que viram. São também considerados médiuns videntes aqueles que possuem a faculdade da segunda vista. Para explicar a segunda vista, valhamo-nos aqui da Revista Espírita, aquela que era editada por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Consultemos a de 1864 e veremos na página 447 que se trata de uma faculdade cujos princípios residem na propriedade radiante do fluido perispiritual, que permite à alma, em certos casos, perceber
e até distinguir coisas à distância. Lembremos que aqui estamos falando da segunda vista, o que a Revista Espírita de Kardec esclarece tratar-se da emancipação relativa da alma, que por uma espécie de raios atinge um ponto dado, exercendo sua ação fora e sem o concurso dos órgãos do corpo físico, evidentemente dos órgãos da vista. Uma vez entendido isto, voltemos à evidência ordinária e veremos que aqui é a alma que vê, e que muitos médiuns pensam que estão vendo com os olhos físicos, mas não é preciso muito esforço para saber que quem vê é a alma. Fazem a experiência e ficam surpresos ao saber que continuam vendo, mesmo com os olhos fechados. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 167, Allan Kardec faz distinção entre evidência propriamente dita e aparições circunstanciais ou esporádicas. Ensina-nos que estas têm caráter isolado e muito pessoal. Então, não se trata aí de uma faculdade de evidência propriamente dita, porque esta oferece possibilidade permanente, ou pelo menos muito frequente, de o médium ver os espíritos que se aproximam, mesmo que estranhos. Aí sim, podemos dizer que se trata mesmo de médium vidente. A observação mostrou que entre os médiuns videntes há aqueles que somente podem ver os espíritos evocados, que podem ser descritos por eles com extrema precisão. Detalham seus gestos, a expressão fisionômica, os traços característicos do rosto, as roupas e até mesmo os sentimentos que expressam. Outros, poucos, todavia, cuja faculdade tem sentido mais geral, conseguem ver os espíritos que povoam o ambiente, podem observar-lhes a movimentação, o que estão fazendo. É uma mediunidade rara e mesmo excepcional, mas para aqueles que a possuem, o fenômeno, por dar-se com frequência, é apreciado por eles de maneira muito natural. Em outra revista espírita, a de janeiro de 1859, na página 10, Kardec diz que a visão do espírito pelo médium se realiza por uma espécie de radiação fluídica que parte do espírito e se dirige para o médium. Este, por assim dizer, absorve os raios e os assimila se estiver só, ou cercado por pessoas simpáticas, unidas pela mesma intenção, pelo mesmo pensamento. Sobre o médium se concentram aqueles raios, e então a visão é clara, precisa, e é em tais condições que as figuras são de notável exatidão. Mas, se as influências do ambiente foram antipáticas ou hostis, ou ainda os pensamentos forem divergentes, estes raios se dispersam e acabam por ofuscar a visão. Voltando à primeira revista espírita citada, a de 1864, na página 295, Kardec nos esclarece que a visão espiritual é, na verdade, o sexto sentido, ou sentido espiritual de que tanto se falou, e que, como os outros sentidos, pode ser mais ou menos obtuso ou de maior ou menor expressão. Ele tem como agente o fluido perispiritual, como a visão física tem como agente o fluido luminoso. Assim, as percepções pelo sentido espiritual não estão isentas de erro, pela simples razão de que o espírito encarnado pode ser mais ou menos adiantado e, consequentemente, mais ou menos apto a julgar as coisas com exatidão.
Por isso, médium produtivo em todos os sentidos da realização mediúnica, faz-se necessário que o médium estude e conheça o mais possível a essência da doutrina espírita, especialmente o Livro dos Médiuns, porque assim ele saberá com segurança exercer o papel que lhe cabe no exercício de tão sublime faculdade. Desenvolverá com maior amplitude e segurança a sua mediunidade e não correrá o risco de sofrer imposições de espíritos zombeteiros, brincalhões, e somente se prestará como instrumento de espíritos sérios, de benfeitores espirituais, que só oferecem serviço para o bem da humanidade. E, quando estiver a serviço de espíritos sofredores, no caridoso trabalho de atendimento socorrista, saberá, igualmente, fazê-lo com segurança, porque, sendo um conhecedor das disposições das leis da natureza, saberá utilizar sua mediunidade a serviço do bem, e será sempre assistido pelos espíritos iluminados e caridosos. É isso, meu caro Hamilton. Procure um centro espírita kardecista, seja um estudioso do espiritismo, e logo saberá que ser um excelente médium é saber administrar, no sentido do bem desinteressado, a mediunidade com Jesus. É isto aí. Que Deus nos abençoe a todos. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou ligue 16 3721 8282 ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. E você pode ainda enviar sua pergunta diretamente para a produção do programa, telefone ou WhatsApp 16 98128 3863. Um simples raio de cólera costuma perturbar e destruir longas e pacientes sementeiras de amor. Com esta observação do espírito mariano José Pereira da Fonseca, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Apresentaram Eurípedes Mendonça e Mara Rita Dias. Participação de Hamilton Lousada Freire, Euri Carvalho e João Vaz. Inserção virtual: Ricardo Fadul e Antônio Carlos Essado. Produção e direção: João Vaz. Agradecemos pela audiência. Que Jesus nos abençoe a todos e não se esqueça de agendar, hein? A partir do mesmo horário de domingo próximo, um novo tema. E também Sementeira Cristã a qualquer hora no youtube.com/idefranvídeos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.